Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, nos dê a direção de seu Santo Espírito, para compreendermos a sua santa e bendita palavra, Ele que nos dirija neste dia, para aprendermos a sua vontade. Nós vamos hoje meditar sobre qual igreja está certa. Qual igreja agrada a Deus? Qual igreja é que está fazendo a vontade de Deus? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas esse questionamento eu faço, segundo a direção do Espírito Santo, para que nós possamos nos posicionar melhor na presença de Deus, entender melhor a palavra de Deus. Evidentemente, o Senhor Jesus não tem uma denominação sobre a face da terra e que seja essa denominação que faça a vontade dele. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus para melhor compreendermos essa questão de qual igreja você pertence, qual igreja você é. Vamos ler em Romanos, capítulo 6, o versículo 11 ao 14, a palavra diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Então nós vemos aqui como que o cristão, aquele que serve a Deus, aquele que obedece a Deus, como que ele ou ela deve andar. Não importa a igreja em que a pessoa esteja, não importa a denominação que a pessoa pertença, porque a igreja, humanamente falando, materialmente falando, as inúmeras dezenas, centenas, milhares de templos e igrejas que existem, tem um estatuto que regulamenta a existência dessa denominação. Esse estatuto é formado, é feito, criado por homens, não tem nada de espiritual nisso, são coisas materiais, tanto é que recebe um número de inscrição no CNPJ para poder existir. E essa igreja, essa denominação, na verdade, ela representa as pessoas que fazem parte daquela congregação, daquele ajuntamento de pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, não tem denominação, não tem CNPJ. No entanto, o Senhor Jesus está em todas essas pessoas, de todas as denominações, que fazem a vontade dele, mas ele não pertence a nenhuma dessas denominações. O Senhor Jesus não pertence a nenhuma denominação. Vê lá no hall de membros ou na diretoria, se tem lá como presidente Jesus Cristo. Presidente Jesus Cristo, ele que assina cheque, ele que compra, ele que vende, ele que admite membros. Vê se lá na denominação que você pertence, pega o estatuto lá da denominação e vê se está Jesus Cristo lá como presidente, como diretor, ou algum cargo que ele tem. Não existe. Por quê? Porque a igreja é espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra nos diz assim: assim também vós, aquele que crê em Jesus, aquele que faz a vontade de Jesus, considerai-vos como mortos para o pecado. Não importa onde a pessoa esteja. Eu sou de tal, pastor, quanto que eu tenho ouvido e recebido pedido dos irmãos aí de todo o Brasil: pastor, põe uma igreja dessa na minha cidade. Mas já tem aí, você é a igreja. Você é a igreja, você faz parte da igreja. Assim, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, aquele que é da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi comprado, porque nós somos comprados por bom preço, aquele que pertence a Jesus, ele pode estar numa denominação, pode pertencer a uma congregação que tem um título lá, igreja, mas acontece que não pertence àquela igreja. Essa pessoa que é de Deus, só está congregando ali, mas nosso templo, nós que somos o templo do Espírito Santo, nós vamos morar, nós pertencemos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo está
ali no meio daquelas pessoas, no meio daquela congregação, no meio daquela igreja, seja qual for o nome, a denominação que seja, ele está ali naquela pessoa que faz a vontade dele, mas ele não pertence àquela denominação, ele não pertence àquela igreja. Deus está aqui. Quanto eu tenho ouvido às vezes pastores dizendo, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está em todo lugar, meu querido. Você pensa que os outros não entendem a palavra de Deus? Entende sim, viu? Deus está em todo lugar, Deus preenche os céus e a terra, não tem lugar onde Deus não esteja. Deus está, pode não estar na tua vida, mas na minha Ele está. Pode estar na tua vida, mas pode estar na vida de muitos membros que estão ali congregando e você nem pensa nisso e nem sabe disso. Então, falando aos irmãos, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nós é que fazemos a vontade de Deus. Nós temos que cumprir, obedecer a Jesus, ainda que venhamos a contrariar a vontade dos homens. Mas o estatuto aqui está mandando dizer que faça assim, mas a palavra de Deus, pela minha fé, não está dizendo isso não, está dizendo outra coisa. E eu vou obedecer quem? Eu vou obedecer meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, aquele que morreu por mim. Por isso que a palavra diz aqui, considerai-vos como mortos para o pecado, porque aquele que não faz a vontade do Senhor está pecando, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque muitas pessoas obedecem a denominação, obedecem a doutrina da denominação, obedecem os pastores da denominação e não obedecem a Deus, não obedecem à fé que elas têm. Não importa se a pessoa está dizendo uma coisa boa ou não, importa que eu tenha entendido o que tenha sido dito. Porque se eu não entendi, se eu não compreendi a palavra de Deus, como que eu posso, ainda que alguém venha me dizer a verdade e eu desejoso e em oração, em consagração, não entendi a palavra, vou fazer só porque a pessoa me disse? E se não for a vontade de Deus? Deus primeiro precisa falar comigo. Eu sou servo de Deus, não sou servo daquele homem, não sou servo daquela denominação. Então nós temos que ter liberdade. Onde há o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aí há liberdade. Liberdade do quê? De fazer o que a gente quer? Não, de fazer o que Deus nos manda fazer. Se eu sou impedido de obedecer a Jesus dentro de alguma congregação, de alguma igreja que eu estou frequentando, eu sou impedido de cumprir a minha fé. Você está proibido de fazer isso. Ora, quem é você para me proibir? Meu Senhor, que é Jesus Cristo, está me mandando fazer, eu vou fazer. Então, eu não tenho medo de ser expulso de alguma igreja, de alguma congregação, de não ser aceito por alguém, de ser julgado por alguém. Eu não tenho medo, não. Eu temo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu temo a Deus, sei que Ele me ama e também eu amo Ele, faço a vontade dEle. Porque o pecado não tem domínio sobre mim, como não tem domínio sobre todos aqueles que fazem a vontade de Jesus Cristo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é por nosso merecimento, é pelo amor de Jesus. Então nós somos como que vivos no meio de mortos, porque a pessoa está morta em seus pecados. E nós vivos pelo poder de Deus em nossa vida. Vamos ver em Romanos capítulo 8, do versículo 6 em diante, diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é aquilo que a carne sabe, é aquilo que a carne pode, é aquilo que a carne entende que é bom. A gente acha às vezes, nossa, isso é muito bom, isso é muito bonito, mas é a carne, não vem de Deus. Isso é morte, não é vida. Então nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz do Espírito Santo que está em nós. Então veja aí na palavra de Deus, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A inclinação da carne, o desejo carnal, é inimigo de Deus. É inimigo, a nossa carne é inimiga da vontade de Deus. Por isso que nós não podemos fazer a vontade da carne. Aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem entende e sabe segundo a sua vida carnal,
Não pode dominar a sua vida, tem que ser segundo o Espírito. Por isso que nós temos que andar em Espírito e em verdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A pessoa está na sua força humana, na sua força carnal, no seu conhecimento carnal, está firmado no que sabe, no que conhece, porque estudou, porque fez isso, e fez aquele curso, e fez aquela faculdade, e fez tantos estudos, e está firmado na sua sabedoria humana. Não está agradando a Deus. Nós não temos que estar firmados em nada que é humano nem carnal. Nós temos que ter o Espírito Santo. Se o Espírito me manda fazer uma coisa, eu faço. Se não me manda, eu não faço. Quanta gente está aí anunciando a palavra e não foi mandado? Quanta gente está tentando ensinar a palavra de Deus aí, mas nem ele mesmo sabe, nem essa pessoa mesmo entende e fala, ensina tudo errado, tudo segundo a carne, e é inimizade contra Deus, e as pessoas não estão aprendendo a ser amigos de Deus. Estão aprendendo a ser inimigos de Deus, porque deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. E por isso que nós temos que ter cuidado, e por isso essa correção que o Senhor nos dá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós temos que examinar a nós mesmos, ver o que eu estou entendendo da palavra e o que eu estou vivendo. Eu estou lá por causa do quê? Eu estou fazendo isso por causa do quê? Porque o pastor manda, porque a doutrina da igreja é essa? Mas você entendeu isso aí, o porquê disso aí? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que é o Espírito Santo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, que é o próprio Pai, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, não à denominação, não ao pastor, não à congregação, não ao homem. Somos devedor não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses pertencem à igreja de Jesus Cristo. Esses são a noiva do Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não precisa ter medo de nada, não. Se você está fazendo a vontade de Jesus Cristo, você não é escravo de homem, você não é escravo de denominação, você não é escravo de um estatuto que uma pessoa fez, um grupo de pessoas criou lá e a igreja é assim, assim, assado. A igreja é esse aqui, o estatuto, ó. O estatuto da igreja é esse. O presidente da igreja, o dono da igreja, o comprador da igreja, o senhor da igreja, o rei da igreja é Jesus Cristo. E a vontade dele está escrita aqui. E é aqui que eu vou examinar a palavra e vou fazer a vontade do que o meu Senhor, o nosso Senhor, nos ordena. Não seja prisioneiro de homens. Em Romanos capítulo 6, versículo 17, para encerrarmos, a palavra diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Qual a doutrina que você foi entregue? A doutrina humana? A doutrina do estatuto da igreja, a doutrina que um homem entende e você não entende? Uma doutrina que não tem fundamento bíblico e você não consegue achar nas escrituras onde está escrito aquilo que você está sendo ensinado? É essa doutrina? Não, tem que ser essa doutrina aqui, porque nós servimos a Deus pelo nosso culto racional. Nós entendemos o que fazemos. Nós não podemos fazer uma coisa que nós não entendemos. Nós temos que praticar o culto, cultuar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus racionalmente, entendendo o porquê disso e o porquê daquilo. Então, irmãos, o Senhor nos anima a permanecer na sua palavra. Não termos medo de homens, não termos medo de igrejas, de denominações, do poder humano. Nos anima a temer a Ele, porque Ele é que vai julgar, Ele é que vai dar a cada um o que cada um merecer. Você faça por merecer, porque Deus está aí, Deus está em todo lugar, o Senhor Jesus Cristo está em todos os lugares. Em todas as denominações tem lá as pessoas que servem ao Senhor, mas Ele não pertence a nenhuma denominação. Ele é rei.
E nós é que temos que pertencer a Ele, não Ele pertencer à denominação. Nós temos que servir a Ele, não servir ao homem, não servir uma denominação. Então espero que você tenha entendido essa mensagem que o Senhor tem trazido ao teu coração. Espero que você se faça servo de Deus e assim você será salvo, porque todos os que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que Deus abençoe você, toda a tua casa, e o Espírito Santo te abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.